Graça e paz a todos, meus amados. Queridos, vamos falar aqui algo que não adianta, meus amados. As pessoas falam do dízimo. A gente tem que falar o que está na Bíblia. Se vocês querem dar dízimo, isso é com vocês, meus amados. Eu não estou aqui para falar que ninguém deve dar dízimo. Muito pelo contrário. Se eu estiver trabalhando, eu vou contribuir numa congregação que eu estiver frequentando todo mês. Eu vou contribuir. Mas se eu não contribuir, eu não vou para o inferno. Vocês estão entendendo? Mas isso não são dízimos, e sim ofertas. No lugar onde eu frequento, ele tem que pagar seus tributos, tá? Então tudo tem que ser pago. Eu nunca falei nada contra isso. Eu falo de Bíblia. Eu falo contra falsos pastores que dizem que se você não der dízimo, você vai para o inferno. Que o dízimo é para a atual dispensação, que é a graça. Isso é mentira. E os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Pode ser o pastor de estimação de vocês, sim, que falam bem do casamento, que o casamento até que a morte os separe, mas se eles falarem que o dízimo, se vocês não der dízimo, vocês vão para o inferno, que vocês estão roubando a Deus, esse pastor vai para o inferno também. Pregando certo sobre o casamento ou não, porque é mentiroso. Então vamos lá, meus amados, vamos ler aqui, vamos ler Bíblia. Vocês têm que ser ovelhas de Cristo e não de ser humano algum. Eu sou ovelha do fulano de tal, eu sou ovelha do cicrano de tal. Acorda, igreja, acorda. Vamos lá. Vai ter que ser um pouquinho, eu vou ter que começar lendo Gênesis capítulo 14 para vocês terem mais ou menos entenderem. Não é o que eu estou falando, é o que está escrito na Bíblia. Abraão socorre Ló. Naquela época, Amrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedor, Laomer, rei de Elão, Etidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Seneber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. 12 anos estiveram juntos, sujeitos a Quedor Laomer, mas o 13º ano se rebelaram. Então, essas nações elas eram sujeitas ao reinado de Quedorlaomer. Pagavam tributos, tudo a essa nação. Eles se rebelaram no 13º ano. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que a ela tinham sido aliados derrotaram. Quer dizer, então, se rebelaram contra esse rei, e esse rei, então, venceu essas outras nações que se rebelaram contra eles, inclusive Sodoma e Gomorra. E agora, dando um salto aqui para o versículo 11. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento. Então, Quedorlaomer venceu Sodoma e Gomorra e saqueou todos os seus bens. Os bens de Sodoma e Gomorra. Prestem atenção, meus amados. Não olhem para os meus belos olhos azuis, não, tá? Eu não sou nada. Eu estou lendo Bíblia para vocês. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra e todos o seu mantimento e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Ló morava em Sodoma. Então, o rei venceu Sodoma e Gomorra e levou tudo. Bens, pessoas, e Ló estava lá. E levou também os bens de Ló. Aí, resumindo aqui agora, versículo 14. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite, em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte, e de Damasco. Olha só o que Abraão fez. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com
tudo que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Então Abraão trouxe Ló de volta e seus pertences, além dos pertences de Sodoma e Gomorra. Melquisedeque abençoa Abraão. Versículo 17. Voltando Abraão da vitória sobre ele, se haviam aliado. Voltando Abraão da vitória sobre Quedor, Laomer e sobre os reis que ele se havia aliado, quer dizer, Abraão venceu todo mundo. O rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão, vamos lá, versículo 20, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque de tudo. De tudo o quê? Dos seus próprios bens? Não. Dos despojos de um povo pagão. Abraão não deu o que era dele, deu o do povo pagão. É a mesma coisa, meus amados. As pessoas estão na igreja hoje em dia, aceitam dízimos até de pessoas que não são membros da igreja, visitantes. Muitos desses visitantes, esse dinheiro, vocês sabem de onde vem? Se foi através de um tráfico de drogas, se foi através de um sequestro, que essa pessoa está com dinheiro e deu para o dízimo. Então vamos lá, continuando. Versículo 21. O rei de Sodoma disse a Abraão, o rei de Sodoma, dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Quer dizer, o rei de Sodoma queria as pessoas. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro, olha o que Abraão fez, juro, que não aceitarei nada que lhe pertence. Abraão não aceitou dinheiro de traficante, como se fosse hoje. Não aceitou dinheiro de um sequestro, de um sequestrador, um dinheiro de um político que obteve seu dinheiro por meios ilícitos. Não. Abraão não aceitou nada do que lhe pertence, nada dos povos pagãos, tá? E nem mesmo o cordão de uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer, eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Ner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Era um outro povo que foi com Abraão. Mas o povo de Deus não aceitou nada dos povos pagãos, a não ser o seu sobrinho Ló e os pertences do seu sobrinho Ló. Agora, meus amados, vamos lá para Hebreus 7, como muitos pastores de certas ovelhas aí dizem que o dízimo não é somente da lei, que o dízimo existia antes da lei de Moisés. Hebreus 7, o sacerdote Melquisedeque. Esse Melquisedeque, rei de Salém, esse sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis e o abençoou. Lemos isso lá em Gênesis 14. E Abraão lhe deu dízimo de tudo. Então Abraão deu dízimo de todos os despojos do povo pagão. Abraão não deu nada do povo de Deus. Muito pelo contrário, Abraão tomou o que era de Deus, que era Ló e sua família. Abraão tomou os despojos de Ló, que era do povo de Deus. Tá? Aí no versículo 4 diz assim, para não me estender muito, só vocês estudarem, meus amados. Considere a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos do povo pagão, do Sodoma e Gomorra. Abraão. A lei, agora vamos para a lei de Moisés. A lei requer 2 sacerdotes dentre os descendentes de Levi, e não do povo de Sodoma e Gomorra, que receba o dízimo do povo. Que povo? Do povo de Deus. Por acaso, Sodoma e Gomorra era povo de Deus, meus amados? Isto é, dos seus irmãos. Por acaso, vocês hoje em dia podem chamar de irmãos uma pessoa que está visitando a igreja? Eles não são irmãos, eles ainda não são
não nasceram de novo, estão visitando a igreja. Então você também não pode receber os despojos deles, não pode receber os dízimos deles. Você não sabe de onde vem esse dinheiro. Repetindo, para não precisar desenhar, para muitas pessoas que falam: eu sou ovelha do pastor fulano. Olha lá, a lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos. Tá? Então, meus amados, a lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo de Deus, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Então, para com essa mania de escutar esses pastores aí, que vocês dizem que vocês são ovelhas, dizendo: não, o dízimo não é... Essas pessoas que falam que não existe mais tabernáculo, não existe templo de Salomão, que o dízimo não é para a igreja, pois o dízimo era dado antes da lei. Sim, Abraão deu o dízimo dos despojos do povo pagão. Mas a lei de Moisés falou que o dízimo é para o povo de Deus. Existe, por acaso, sacerdotes hoje em dia? Amados, às vezes eu sei que eu me exalto no modo de falar com vocês. Mas eu vejo pessoas seguindo homens. Vocês não têm que me seguir não, meus amados. Eu sou tão dependente da palavra de Deus quanto vocês. Eu sou tão pecador quanto qualquer um de vocês. As pessoas têm mania de exaltar uma pessoa quando fala a palavra de Deus, aí fala: eu sou ovelha de fulano de tal. Vocês têm que ser ovelha de Cristo. Vocês não sabem o que eu faço quando eu desligo a câmera. Vocês não sabem o que o seu pastor faz quando está em quatro paredes. O único que vocês têm que confiar é no nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, não aceite mastigadinho em tudo que vocês vê por aí não. Aqui, ó. Estudem a Bíblia, meus amados. Estudem a Bíblia. Querem dar dízimo? Amém. A única obrigação de vocês dizimar é que se vocês fizerem um voto. Aí vocês vão ter que dizimar. Para a atual dispensação, é Deus que toca o coração da pessoa para poder ofertar. Se não ofertar, não vai para o inferno, não. Tá bom? Fique os irmãos na paz de Senhor Jesus.